Fala, nação rubro-negra! Flalusquinho chegando na área e trazendo mais um corte com muitas notícias, informações e, claro, muitas análises do Mengão para você. O Flamengo que já está no seu segundo dia de preparação para o jogo contra o time do Ceará no Maracanã. Jogo que poderá valer para o nosso Mengão o título de campeão brasileiro. É exatamente isso, vale título no Maraca. Esse jogo é muito importante. Vamos aqui analisar também, galera, junto com a imprensa esportiva, o que eles estão falando sobre esse confronto, né, do Flamengo aí no Brasileiro e, logicamente, né, o título do Flamengo na Libertadores da América, coisa que ainda vai ser comemorado junto com o seu torcedor lá no Maraca. Aproveita, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa a notificação no sino e deixa o like. No final, vou trazer notícias e informações de Flamengo e Ceará. Agora vem comigo, simbora pro vídeo. Tem que ter o banho de Gatorade, não tem jeito, de energético, para não falar marca. Fala, fãs de esportes! Deixa eu dar boa noite logo para os nossos comentaristas e vamos falar deste Flamengo, campeão de tudo, e que agora está em outro patamar. Fala, Zupa, tudo bem? Boa noite, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo, Muito obrigado, né? Cheguei ontem à noite, já estou aqui. Cheguei um pouco depois dos jogadores do Flamengo, não participei da festa deles. O banho de isotônico tomou o Felipe. Energético é outra parada. Outra coisa, né? Festa lindíssima, né? Parabéns ao Flamengo, uma conquista muito consistente. Acho que esse é o principal ponto. A gente já viu o Flamengo ganhar a Libertadores de maneira brilhante. Esse time, para mim, a marca é a consistência. E é muito legal a gente ver a maneira que o Flamengo conquistou, inquestionavelmente campeão da Conmebol Libertadores. E não tem como não falar de uma trajetória meteórica do Felipe Luiz em pouco mais de um ano. Não é um pouco mais de um ano no Flamengo, é um pouco mais de um ano de profissão. De treinador, E ele está unificando os cinturões todos possíveis. Só vai faltar o brasileiro, que possivelmente vai ser quarta-feira, e quem sabe o Intercontinental, que ele vai jogar no fim do ano. Então, fantástico. Parabéns ao Flamengo, parabéns ao Felipe. Ô, André, boa noite. E é aquele título que coroa o melhor time da América do Sul mesmo? É o melhor time do Brasil, o melhor time da América do Sul. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Gustavo. Uma ótima noite a todos. O Flamengo não vai zerar a temporada, né? Porque tem a Copa do Brasil também. E aí a discussão sobre possibilidade de tríplice coroa fica para o futuro. O Flamengo certamente é um time que pode pensar nesse tipo de coisa, porque que objetivos faltam, né? Até agora ninguém fez isso. Será que faz parte do planejamento para os próximos anos ganhar tudo que existe para disputar, né? Um clube brasileiro? Talvez. O Flamengo tem que sonhar alto porque tem time para isso, tem orçamento, tem torcida, evidentemente, para isso. E em relação à conquista sacramentada no sábado, absolutamente merecida, com uma atuação completamente superior em todos os sentidos na final contra o Palmeiras. A gente vai poder falar sobre isso ao longo do programa. E encaminhado o título brasileiro. É uma temporada rubro-negra, porque o grande orçamento, o grande trabalho feito fora do campo já há alguns anos, coloca em campo um time que pode se sentir candidato a tudo e nessa temporada vai ganhar os 2 troféus mais importantes que existem para uma equipe brasileira ganhar. Não é brincadeira fazer isso, sim, o Botafogo fez no ano passado, o Flamengo já tinha feito, né, em 2019, e agora a campanha desse ano suscita as comparações inevitáveis. Eu estava assistindo os nossos companheiros no andar de baixo, né, no programa que vem logo antes da gente, o Pascoal, o Plihal, o Zé Elias, o Zinho, comparando os elencos de 2019 e 25, trabalho de um técnico em 2019 e 25. A gente da ESPN durante as 5 horas de cobertura da chegada do Flamengo ao Rio de Janeiro, com a taça que machucaram a taça, mas depois... Que ela passou de mão em mão também. Foi muita festa para ela. E o Rafael Marques estava com a gente e eu concordo plenamente com o ranking que o Rafael estabeleceu dos times campeões da Libertadores nos últimos anos, né? O time dirigido pelo Jesus, o time dirigido pelo Dorival, o time dirigido pelo Felipe Luiz. Eu acho que em termos de sensações, futebol jogado, forma como ganhou o time de 19, ele vai ficar
na memória sentimental das pessoas, mas a campanha do time de 21 é absolutamente 22 é absolutamente espetacular em resultados, mas não entregou um jogo tão encantador assim. Esse time o time atual fez uma fase de grupos aquém daquilo que ele pode fazer e que a gente esperava, passou alguns apuros nas fases decisivas, mas fechou o campeonato, fechou a Copa, né, de uma maneira indiscutível, com muita autoridade em relação ao jogo e ao resultado. E quando a gente vai falar sobre o desempenho dos treinadores, eu ainda acho que o Jesus também, pelo mesmo motivo do time dele, fica num lugar onde as pessoas lembram com o coração aquecido, mas eu não sei se trabalho por trabalho, aquilo que o Felipe Luiz fez em 2025, está fazendo, né, porque ainda não terminou, do ponto de vista das dificuldades enfrentadas, e o fato dele ser um treinador em início de carreira não é ainda mais surpreendente, ainda mais elogiável, né? Acho que essa é uma discussão que a gente pode continuar a ter. Pois é, e é um Flamengo que vai melhorando ao longo da temporada, né? Inclusive melhorando muito do primeiro jogo da Conmebol Libertadores na fase de grupos, quando o Flamengo não faz uma boa fase de grupos e aí chega na final com o melhor futebol sem nenhuma contestação. Olha, Fã de Esportes, daqui a pouco a gente vai eleger, vamos pro touch, a gente vai eleger os jogadores, a comissão técnica, podemos colocar o Felipe também, que não iremos esquecer quando falarmos desse título da Conmebol Libertadores de 2025, tá? Então daqui a pouco a gente vai para cá e o André Kfouri vai ficar muito feliz em eleger esses 5 nomes mais importantes. Nesse momento o meu mic vai dar uma falhada. Da Libertadores. O sinal vai travar, né? Eu vou ficar. Olha, eu quero falar também do Felipe Luiz, do tamanho do Felipe Luiz já para esse Flamengo. Antes eu quero colocar todas as entrevistas depois do título. No final das contas, o treinador é julgado pelo resultado. Como ganhamos, eu sou um fenômeno e o Abel não vale para nada, mas ambos sabemos a equipe que fizemos, a identidade que deixamos na nossa equipe, o forte e os sólidos que somos as duas equipes, e é muito difícil, porque no final um dos dois ia sair daqui perdedor e outro vencedor, mas foi muito difícil chegar até aqui, foram muitos esforços individuais e coletivos, foram muitos sacrifícios por parte dos jogadores, e conseguimos o nosso grande objetivo. Sem assimilar tudo o que aconteceu hoje, porque foram momentos de muita tensão durante essa semana, mas se você pergunta se eu esperava, claro que eu esperava. Na minha vida eu sempre pensei em conquistar títulos, sempre pensei grande, e hoje o Flamengo me proporciona isso, proporciona não só para mim, senão para os jogadores, essa possibilidade. Então eu sou muito grato ao Flamengo. O Flamengo não tem que ser grato a mim. O treinador que senta nessa cadeira aqui tem que ser muito grato ao Flamengo, porque o Flamengo hoje proporciona uma possibilidade ao treinador de lutar por, né, pela qualidade, pelo investimento, pela organização que existe nesse clube. Hoje a gente pôde disputar uma final de Libertadores e me sinto um privilegiado. Olha, é taça que não acaba mais já para um Felipe Luiz, 1 ano e 2 meses apenas à frente do Flamengo. Zupa, ele tem a Copa do Brasil, o Campeonato Carioca, a Supercopa, a Libertadores e provavelmente vai confirmar o Campeonato Brasileiro na próxima quarta-feira contra o Ceará. Ele já está entre os maiores técnicos da história do Flamengo? Ele está construindo essa história, né? O Flamengo tem técnicos muito importantes. O Jorge Jesus, por exemplo, é um cara muito importante, não só pela quantidade, aí eu acho que é um ponto interessante da comparação, não só a quantidade de troféus levantados e conquistas cravadas na história, mas o contexto delas, né? E aí eu acho que é uma vantagem, uma diferença no olhar para a geração atual e da geração de 2019, que era aquela geração que representava um Flamengo que não era um time de Libertadores, que ganhou lá nos anos 80 e não conseguia fazer mais nada. Quase 40 anos depois de uma reestruturação muito grande, aquele time mudou a história do Flamengo. Aquele time de 19 é uma quebra de paradigma no futebol brasileiro como um todo. Depois disso, muita coisa aconteceu e o Flamengo desemboca nessa geração espetacular nas mãos do Felipe Luiz. O Felipe tem muitos méritos, o Felipe é um técnico altamente promissor, não é um técnico
totalmente pronto, ele ainda está em formação, ele ainda vai errar, ele ainda vai acertar. Ele foi criticado durante alguns pontos da temporada. Não dá para dissociar que ele comanda o melhor elenco do Brasil, que ele comanda um clube que já tinha um time muito forte e que na janela do meio do ano contratou jogadores de um nível altíssimo. No meio do ano ele recebeu Saúl, que jogou com ele na Espanha, Carrascal, um jogador altamente qualificado, Samuel Lino, que chegou com toda aquela pompa e que fez uma final interessante, mais do ponto de vista tático do que do ponto de vista técnico. O Emerson Royal, que não é titular, mas vira uma peça importante. Então, o Felipe, ele é um técnico com um teto que parece muito alto quando a gente pensa nos treinadores brasileiros. E ele está inserido num contexto de um clube bilionário, muito bem administrado, que possibilita ele realizar esse trabalho. Então é um combo muito interessante. E é uma mistura legal. O Abel fala isso na entrevista coletiva pré-jogo e pós-jogo, e o Felipe também ratifica quando ele vai falar a diferença de maturidade dos grupos, né? O Palmeiras tem um técnico plenamente dominante no trabalho, com meia década à frente do clube, mas um elenco jovem. E o Flamengo tem um técnico novato, com um elenco muito experiente, um elenco muito experimentado. E o Felipe falou isso, falou assim, o meu time, eles são jogadores muito campeões. Para eles, afinal, era mais um jogo. Eles não iam sentir o jogo de hoje, né? Ele falou isso após o jogo, de jeito nenhum. Então, acho que o fato de ter esse tipo de grupo encurta um pouco as distâncias que o Felipe talvez tivesse que percorrer pela sua juventude. Sim. E aí você pega a qualidade dele, a inteligência dele, e o Flamengo vive uma era maravilhosa, e vai ser cada vez mais provável que o cenário europeu olhe para o Felipe, né? O que ele faz chama a atenção. O Felipe é um homem do futebol mundial. O que ele faz chama a atenção. Espero para o futebol brasileiro e, claro, para o Flamengo, que o Flamengo seja sedutor para o Felipe pelo máximo de tempo possível. É isso que eu ia falar, pelo máximo de tempo. Sabemos porque quanto, não sabemos, assim, até quando o Flamengo vai conseguir segurar. O Felipe ainda tem um tempo também até conseguir todos os seus... As licenças. Para atuar na Europa também. André, você já coloca o Felipe entre os grandes? Ah, sim, porque aquilo que ele conseguiu fazer mesmo em pouquíssimo tempo, em termos de resultados, que no final das contas é a métrica que mais vale, embora a gente sempre deva olhar para outras coisas, para qualificar o trabalho. Ele começa esse trecho da entrevista coletiva dele dizendo, porque eu ganhei, eu sou um... É a ótica do resultado que predomina a respeito de, né, em todos os outros aspectos que possam existir de análise de futebol. E a gente sempre tem que lembrar que se só o resultado valesse, não seria necessário assistir a jogos. É só acordar no dia seguinte e ver quem ganhou, quem fez os gols, e não precisamos mais falar sobre nada. Então, até mesmo a experiência de ver o futebol, ela é dispensável se você só pensa no resultado. Mas isso não significa que a validação do trabalho, quando o resultado é positivo e leva a uma conquista, ou no caso dele, conquistas, isso não seja muito importante e determinante para que o lugar que ele ocupa seja aqui ou aqui ou aqui. Ele já está entre os grandes técnicos e pelo fato dele ainda ter muito tempo, e pelo fato também de um momento para ele pensar na vida de treinador fora do Flamengo não seja favorável a ele, como não é para o Abel fora do Palmeiras. Sim. Um está num clube há 5 anos, o outro está iniciando a vida, embora também devamos dizer que o Abel pode ser chamado de um treinador em início de carreira. Sim. O Abel está aqui há muito tempo e por estar há 5 anos parece que são 20. Mas ele é o primeiro lugar onde ele está se mostrando, ganhando troféus. Cara com menos de 50 anos. Exato. Jovem. Tem muita coisa ainda para acontecer. Ele tem muito mais tempo pela frente como técnico do que ele já passou. Sim. E o Felipe, então, nem se fala. Para os dois, faz sentido continuar onde estão. E no caso do Felipe, com uma perspectiva maravilhosa, porque ele vai ter agora a dificuldade de administrar jogadores consagrados. Alguns consagradíssimos, que estão aí desde 2019. De Arrascaeta, incrivelmente na melhor forma da sua vida. Bruno Henrique. Outros jogadores que ganharam também a última Libertadores que o Flamengo tinha vencido antes dessa. Ele vai ter que administrar uma situação que já foi muito difícil para outros treinadores, não só no Flamengo, como em outros clubes. Os técnicos todos que passam por isso dizem, é muito difícil administrar o jogador saciado, o jogador que já venceu. E o Felipe mostrou, nesse início de carreira em times profissionais, que ele
apesar de não parecer um técnico, a gente viu ele ontem no trio elétrico, parece um jogador, porque ele continua do mesmo jeito, do ponto de vista da físico e da aparência dele. Então, ele não parece o comandante ali do barco. Ele treina hoje, ele dirige jogadores com quem ele esteve ao lado e no campo. Muitos, não só no Flamengo, como na seleção brasileira e no Atlético de Madrid. Jogou com o Saúl, jogou com o Alexandre, com o Danilo em seleção. E esses jogadores o respeitam sem que a hierarquia esteja clara. Eles o respeitam porque é ele, né? E todo grande técnico diz que uma parte determinante do trabalho é convencer os jogadores. Não adianta você chegar lá e falar um monte de coisa. Você tem que convencê-los, e o convencimento, ele acontece a partir do momento em que o que você diz acontece, no treino e nos jogos. É assim que se convence os jogadores. E quanto melhor o time, quanto melhor o elenco, melhor tem que ser o técnico. As pessoas que dizem, esse time aí eu também dirijo, é só jogar a camisa para cima, não fazem a menor ideia do que é comandar esses jogadores aí. E eles vão ganhar a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro, mostrando que a temporada é deles indiscutivelmente. Felipe deu uma declaração que eu não vi na televisão ontem, eu vi em redes sociais, e agora me perdoe, até um jornalista espanhol que fez uma publicação na qual ele diz assim, com esse título, dirigir é confiar. O aspecto mais importante de todos é investir e acreditar nas pessoas. Eu já sabia o que era ser campeão, hoje eu experimento o sabor de ser campeão, eu experimento o sabor dos outros serem campeões por seu intermédio, com a sua ajuda, e que é uma sensação muito mais, uma sensação totalmente diferente e muito gratificante. E ele diz que possivelmente é o grande título da vida dele. Uhum. Então, assim, ele é um cara inteligente demais, profundo, estudioso, obcecado, tem um mundo pela frente, vai trabalhar fora do Brasil, vai trabalhar na seleção brasileira, tudo isso. Mas quando a gente fala isso, tem sempre alguém que fala assim, mas olha aí, já estão endeusando o cara, ele não fez nada ainda, só porque ele ganhou com o Flamengo. Outros passaram pelo Flamengo e não ganharam. O time igualmente rico, com jogadores de capacidade indiscutível e em número incomparável em relação a outros elencos no Brasil e na América do Sul. O Felipe está ganhando, ele continua ganhando. Então, eu acho que o futuro dele é maravilhoso, mas ele já se coloca como um dos técnicos mais importantes da história do Flamengo. Deixa eu colocar, então, os títulos do Flamengo desde 2019, quando começa a empilhar título atrás de título. Bom, em 19, 22, 25, Comebol Libertadores. Em 20 teve a Comebol, a Recopa. O Campeonato Brasileiro de 2019 e de 2020, a Copa do Brasil de 22 e 24, Supercopa do Brasil de 20, 21 e 25, Campeonato Carioca 19, 20, 21, 24 e 25. Zupa, a gente brinca com o Bruno Henrique falando que o Flamengo está em outro patamar, mas entra ano e sai ano, é isso que o Flamengo vai demonstrando mesmo. Ele vai se distanciando dos rivais? Vai e avisou que iria. Eu acho que esse é o ponto. Não é surpresa para ninguém. Não é um trabalho surpreendente, né? O Flamengo começou há 12 anos uma reconstrução para que ele fosse um clube que conseguisse extrair o verdadeiro tamanho da sua potência. E isso chegou. O futebol avançou num ponto, assim, o nível de profissionalismo que se exige no futebol e a quantidade de dinheiro que passou a fazer parte do futebol brasileiro, isso avançou num ponto que quem soube aproveitar o bonde saltou, que é o caso do Flamengo e é o caso do Palmeiras, né? Então a quantidade de títulos dessas duas equipes não é coincidência. Em outras décadas, Marcelo, em outras épocas, a gente chamava de fase. Essa é uma fase boa do São Paulo, essa é uma fase boa do Corinthians, a fase boa do Vasco, tudo isso era fase. O futebol era cíclico. A diferença administrativa e, consequentemente, econômica dessas duas equipes perante as demais não é fase. Sim. É tendência. Quem não correr atrás não vai pegar. O Flamengo saltou na frente e está colhendo rigorosamente tudo o que plantou. Nas mãos do Felipe, de maneira mais consistente do que nas mãos dos técnicos que passaram antes dele. Marcela, me permita aqui, só para dar o crédito certo e não citar uma coisa sem dizer por onde ela apareceu. A conta é de uma pessoa chamada Victor Rivera DT, no X. Ele é treinador de futebol, a conta é de Lima,
ou seja, provavelmente é peruano, e ele diz o seguinte, a frase do Felipe Luiz: Quando me aposentei, muitos pensaram que a passagem a ser técnico seria natural, quase automático. Mas ninguém viu as noites de dúvidas, as partidas que eu analisei até de manhã, nem o medo silencioso de não estar à altura. Ganhar a Libertadores não foi uma resposta ao mundo, foi uma resposta a mim mesmo. Hoje, ao levantar esse troféu, entendi algo que nunca compreendi como jogador. Dirigir não é controlar, é confiar. Não nos esquemas ou nas táticas, mas nas pessoas. Não sabia era o que se sente ao ver os outros sendo campeões graças a você. Esse é um título diferente e talvez o maior da minha vida. Felipe Luiz. É isso. É uma tremenda de uma declaração, que só poderia vir, atualmente falando, de um treinador como ele. Pois Ele fica aí. É isso. O Adler aqui na hashtag Troca de Paz manda assim: a seleção tá ótima. Nós, flamenguistas, estamos aceitando tudo essa semana. Segue o baile. Obrigado, Adler. Que continue assim, tá bom? Olha, aproveitando o gancho desse rubro-negro que mandou a mensagem, tem a vinheta Deu Bom aqui no Troca de Passes. Vamos ver o que é que deu bom. O Deu Bom de hoje só pode ser para o Flamengo, campeão da Libertadores, foi ao Peru e conquistou a sua 4ª taça. É o tetracampeão, primeiro tetracampeão da Libertadores entre clubes brasileiros, né? Venceu com o gol de Danilo, subiu muito Danilo para fazer o único gol do jogo. A gente está vendo aí os melhores momentos da partida que, eu confesso, para quem estava só assistindo, não torcendo para ninguém, um jogo ruim, né? Um jogo de emoção, assim, intenso, mas em termos de qualidade técnica, não foi dos melhores, né? Para quem estava no estádio, imagino que tenha sido muito emocionante, para quem estava na televisão, torcendo para um ou para outro, certamente foi um jogo muito tenso. Mas não foi tecnicamente um bom jogo, né, Ben? Acho que não atendeu às expectativas de duelos que a gente viu, né, nessas duas equipes protagonizando no decorrer desse ano. A gente falou muito de um Flamengo muito dominante, de um Flamengo que joga muito bem, né? Um Palmeiras que, por mais que tenha tido uma queda recente aí de rendimento, também é um time que joga bem. Então a gente esperava... Tinha tudo, pelo menos, para jogar bem. Exato. Esse jogo foi mal, né? A gente esperava, pelo menos eu acredito, por mais que a final de uma Libertadores, a final única, ela tem uma atmosfera de muita tensão e que a gente nem sempre veja grandes jogos, grandes exibições, por conta desse emocional, a gente esperava, acho que é algo melhor. Né? Acho que a expectativa estava de um futebol mais fluido dos dois lados, mas pelo fato do jogo ser tão estudado e tão decidido no detalhe, talvez as duas equipes tenham jogado ali... O jogo poderia melhorar se o Pulgar e o Veiga tivessem sido expulsos com justiça. Ia sobrar mais espaço no campo. Eu acho que ia ficar mais emocionante, né, nesse sentido. Mas, realmente, não foi um jogo brilhante. Mas acho que, assim, Libertadores, não se joga, se vence, que é o que dizem por aí, né? O Flamengo conseguiu vencer, mas um jogo, realmente, que tecnicamente acho que ficou abaixo da expectativa geral. A tensão do jogo único, ele realmente interfere, mas o Flamengo ganhou com justiça. Ganhou, se teve alguém que mereceu ganhar... Jogou até melhor as individualidades do Palmeiras nesse sentido, seja o Alan, Veiga... Flaco, Andreas, tiveram mais discreto. Então você vê que o momento do Palmeiras era realmente de dificultar um jogo do Flamengo, não sendo defensivo, não sendo só reativo, não é nada disso. Ele conseguiu até fazer por essa tensão, o Abel consegue, né, transformar o time nesse sentido, você vê, e tem um erro numa bola parada, né, porque tá ali acompanhando, nem era... Acho que era o Alan que estava ali, eu não sei quem que estava... O Alan estava no rebote, né? Não era... Olha lá, ele não tá olhando, ó. Mas era pra ele porque o rebote... O bloqueio do Jorginho, né? Que atrapalha ali, ó. Você vê, o Jorginho tá bloqueia. Tudo bem, mas o Danilo, ele fica lá como se fosse um rebote. Isso. E aí depois não ficou ninguém de fora. Eu não sei qual que era a orientação pro Alan, mas eu não posso dormir nesse momento, né? Seja da maneira que for. Ele chegou embalado na bola, né? É isso. O Flamengo agora com o título da Libertadores, né? Vai tentar o Campeonato Brasileiro. Jogo contra o Ceará no Maracanã na quarta-feira. Se vencer, matou, né? Leva também o Brasileirão. Pode até poupar na última rodada contra o Mirassol, por exemplo, porque no dia 10 o Flamengo já joga pela Copa Intercontinental. Loucura. Dia 10, 3 dias depois do fim do Campeonato Brasileiro, que termina no domingo, na quarta-feira já tem jogo contra o Cruz Azul do México. Passando pelo Cruz Azul do México, no dia 13, enfrenta o Pirâmides do Egito.
Se vencer o Pirâmides do Egito, aí sim faz a final contra o Paris Saint-Germain. Então são 3 jogos para que o Flamengo possa conquistar o título da Copa Intercontinental. Quarta-feira, Ceará, imagino que com algumas mudanças, né? Porque houve um desgaste grande, né? Do jogo, viagem, festa. Não imagino o Felipe, por exemplo, repetindo o time que iniciou o jogo lá em Lima, né? Concordo. Muito desgaste, né? A gente já vem falando de um Flamengo que já está fazendo esse controle de minutagem desde que a final foi definida. E é natural que alguns jogadores não comecem, não vou nem dizer que não joguem, mas pelo menos não comecem a partida de quarta-feira. E é um jogo que, óbvio, vale um título brasileiro para a equipe do Flamengo, que tem uma vantagem relativamente tranquila, né? Uma vantagem considerável em cima do segundo colocado. Só que é um jogo que vale muito para o Ceará. Porque o Ceará está numa situação muito complicada, né? Um Ceará que fez um campeonato estável, no modo geral, mas que agora nessa reta final caiu de produção e os resultados não estão acontecendo. Então é um Ceará que precisa ir ao Maracanã com um senso de urgência muito apurado e vai encarar o melhor time do continente. Missão dura. Dura que todo mundo festou, cara. É bem aquela coisa muito individual, né? De quem vai jogar, não dá para saber. Mas acredito que a maioria deva jogar por causa justamente de querer matar isso, porque se você pegar o Arrascaeta, ele não fez um bom jogo lá e acabou saindo antes. Daqui a pouco vai falar, poxa... acho que o Arrascaeta joga, acho que normalmente ele faz substituições. Por exemplo, é possível que o Léo Ortiz inicie esse jogo, né? Pode ser. No lugar ou de Danilo ou de Léo Pereira. Eu acho que ele vai mexer nas 2 laterais. Eu acho que deve começar, por exemplo, o Royal e Ayrton Lucas, de repente. Eu acho que é possível ele mexer no meio. Tirando o Pulgar ou o Jorginho, colocando de repente o Everton Araújo com o De La Cruz. O Saúl. Talvez mexendo, ou o Saúl, exatamente. Nas pontas. Talvez mexendo nos pontos, o Cebolinha, que entrou muito bem na final. Sim. De novo, né? De repente o Cebolinha com o Luiz Araújo começando, e não Lino e Carrascal. Então eu acho que nesse tipo... Porque o Felipe já está mais acostumado, e o Flamengo tem caído menos de produção, né? E aí mantém o cara do time, que é o Arrascaeta. Esse é fundamental, ele já não termina nunca as partidas, deve jogar ali os seus 60 minutos. E é um jogo de característica que é para ser de domínio, assim, de novo do Flamengo, por causa da característica também do Ceará, de se proteger e tentar com um contra-ataque que é chato, o contra-ataque dele. Então o Flamengo ele vai ter que se armar também nesse sentido, de uma maneira bem inteligente. Mas você vê, né, vendo um jogo desse jeito... E aí você já tem que pôr uma final em seguida, já tem Intercontinental ali pensando. Então, pro Flamengo, óbvio que seria uma maravilha ele definir já agora. Quanto antes. Né? De repente, aí depois pro jogo de domingo, ele chama a gente aqui, né? Fala, vem jogar pro Flamengo um jogo, vocês aí, porque eu preciso descansar até o Felipe Luiz para ele pensar no Intercontinental. É isso. Aliás, a gente tá falando sobre chance de rebaixamento, falando sobre o Ceará. Vamos comentar um pouco aqui, essa que é a principal briga hoje, acho, no Campeonato Brasileiro, né? Que é a mais acirrada para não ser rebaixado para a Série B do ano que vem. A gente tem aqui no nosso telaço a classificação para vocês acompanharem. A gente tem também uma ilustração com a chance de permanência, né? A chance em termos de percentual. Os nossos matemáticos fazem os cálculos e a gente mostra para vocês aqui no Troca de Passes. Tá legal? Que é a nossa equipe de dados aqui do GE. O Vasco ainda tem Vasco, Atlético e Bragantino, né? Tem quase nada de chance de cair, com 45 pontos, né? Então, acima de 99% de chance de permanecer, ó. 99,96% o Vasco, 99,94% o Atlético, 99,75% o Bragantino. Então, só uma catástrofe, mas daquelas enormes, assim, para acabar A única coisa ruim para esse grupo de 45 eles perderem, os de baixo ganhar e você ter que ainda no último jogo depender de algo. E sabe que pode acontecer uma loucura, né? Para poder escapar da última rodada, para não ter que ir com essa tensão, porque alguns times vão jogar em casa, só que outros vão jogar fora. E esse negócio para decidir no último jogo é complicado. Ninguém tá querendo isso. Claro. Corinthians ontem, ele estava pensando, ele queria sair desses 45 pontos, cara, para poder realmente sair desse risco aí para a última rodada. Só que assim, o Corinthians tem chance de Libertadores ainda, não dá para confiar tudo na Copa do Brasil. Né? Não, agora sim, porque... mas eu falo assim, ele não queria ficar nos 45, né, por causa do risco. O Ceará tem ainda boa chance de permanecer, olha só, 91,99% por causa dos 43 pontos, é uma vantagem. Dura que joga os 2 jogos fora, Flamengo e Mirassol. É esse o problema do Ceará, né? Não, Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Palmeiras. Palmeiras é em casa.
Flamengo fora, Palmeiras em casa. Palmeiras é no Castelão na última rodada. Só que tem o seguinte, se o Flamengo matar o campeonato na quarta-feira contra o Ceará, o Palmeiras não vale nada. É muito possível que o Abel já dê férias para os principais jogadores, porque o Campeonato Paulista ano que vem começa mais cedo. Então eu acho que é bem possível que o Abel antecipe um pouco as férias para trazer os jogadores das férias um pouco mais cedo para preparar um pouco melhor ali para o início do ano. Fora que, né, Alex, Belli e amigos do Troca, o Campeonato Brasileiro começa no fim de janeiro já. Sim. Né, 28 de janeiro, 27 ou 28 de janeiro. Se puder ganhar de tempo, é uma maravilha. Então é possível que o Palmeiras vá para o jogo contra o Ceará, em caso de título do Flamengo já na quarta-feira, já é menos mobilizado, né? Eu acho que é uma possibilidade. O Santos tem 61% de chance de permanecer na Série A. O Vitória tem 60%. O Internacional ainda tem mais chance de permanecer do que de cair, porque o Inter depende ainda só dele, porque tem um confronto entre Bragantino e... Peraí, deixa eu ver aqui. Bragantino me fugiu aqui. O Bragantino tem um jogo, confronto direto aqui, ó. Tô abrindo aqui, ó. Bragantino joga na 38ª com o Inter. Com o Inter. Tem Bragantino e Inter na última rodada. Então, o Inter pode... mas não é o confronto direto ideal pro Inter, se fosse ver, né? Assim, se fosse com alguém que tá ali, do Ceará para baixo, ele seria, acho que poderia contar um pouco mais. Porque o Bragantino, nessa rodada, ele pode se safar dessa questão e tá na última rodada do seguidor. Eu tava lembrando, o Bragantino pega o Vitória. Ah, tá. Então é isso, por isso que o Inter só depende dele. Se o Inter vencer os seus 2 jogos, algo que não é fácil, porque o Inter tá jogando quase nada, né? Ele consegue escapar, por isso ele tem ainda 56% de chance de permanecer. E o Fortaleza, embora no seu melhor momento na temporada, vem de 8 jogos sem perder. Veja como a situação do Fortaleza era terrível. Mesmo vindo de 8 jogos sem perder, são 4 vitórias e 4 empates, o Fortaleza ainda tem mais chance de cair do que de permanecer. Só 29% de chance de permanecer na Série A. O que anima a torcida do Fortaleza é o desempenho. O time está confiante nessa reta final, né? Tem 2 jogos para fazer nessas últimas rodadas. O Botafogo na última rodada. Botafogo fora, né? E o próximo jogo é aqui, ó, contra o Corinthians em casa. Ainda tentando Libertadores, né? Que há essa possibilidade da 8ª vaga no Campeonato Brasileiro, em caso de título de Fluminense ou Cruzeiro na Copa do Brasil, do 8º colocado ir à pré-Libertadores. E o Corinthians tem 2 pontos a menos que o São Paulo. Então, ainda é possível o Corinthians ir para a Libertadores, a financeira, fora né? a Copa do Brasil. 2, 3, 4 milhões de diferença de um lugar para o outro aí, que para esses clubes... Para o Palmeiras ali perder, vamos dizer, o segundo colocado para o Cruzeiro, na parte financeira não vai fazer diferença para ele, mas existe uma diferença sim. Corinthians que tem Copa do Brasil ainda pela frente. Então tá aí, meus amigos, o Flamengo, que já está na sua reta final de preparação para o jogo desta quarta-feira contra o time do Ceará, já está planejando todos os cenários possíveis. Isso porque, né, o Flamengo precisa do título antecipado já nessa rodada, justamente para não ter problemas com o embarque para o Mundial de Clubes, tendo em vista que o Flamengo tem o jogo contra o Mirassol no próximo domingo, só que o Flamengo já joga contra o Cruz Azul no dia 10, né? E o Flamengo tem que estar lá. Então, assim, bem antes, né? Então o Flamengo, ele precisa confirmar, né, esse título para mandar um time reserva, né? Mandar ali uns garotos para jogar o último confronto. Enquanto isso, o Flamengo vai viajar, né, para o Mundial, para o Intercontinental. E a CBF, inclusive, estuda, né, se o Flamengo for campeão nesta quarta-feira, vencer o jogo, antecipar o jogo do Flamengo para sábado, né? Ao invés de ser o jogo domingo, o jogo seria antecipado para sábado. Tá ali, ó. Título antecipado do Brasileirão mudará planejamento do Flamengo para o Intercontinental. Rubro-negro ainda não bateu o martelo sobre programação para a última semana do Brasileirão e deve ter time alternativo contra o Mirassol. Então a ideia do Flamengo é essa. Caso, né, consiga o título, o Flamengo vai mandar ali, lógico, os jogadores que não vai ser utilizado no Mundial de Clubes para jogar contra o Mirassol. Enquanto isso, o Flamengo vai embarcar, né, ali para o seu compromisso internacional. Agora, caso isso não aconteça, o Flamengo vai ter que manter os jogadores. Até porque, né, vale título, né? E tudo pode acontecer na última rodada. Então, ainda mais jogando contra o Mirassol dentro da casa deles, que não perdeu nenhum jogo.
E aí vai complicar. Então o Flamengo não pode correr esse risco de complicar todo um planejamento por conta, né, de um tropeço no Maracanã diante de mais de 70 mil pessoas. Legal, fomos campeões, tetracampeão da Libertadores, tudo lindo, maravilhoso, vai ser uma festa, mas não podemos esquecer que esse jogo contra o Ceará vale título e também vale, né, aí você não comprometer o seu planejamento para o Intercontinental. Então, a diretoria já deve ter passado essa responsabilidade para os jogadores. Felipe Luiz, acredito que também já sabe de tudo isso, né, lógico, e vai, né, entrar no jogo com seriedade para ganhar, mesmo, né, em um clima de festa, mesmo, né, logicamente ali o torcedor festejando ainda o tetracampeonato. Vamos ver o que vai acontecer, né? O Flamengo precisa vencer, o Ceará vai jogar sério, até porque o Ceará ainda tem pretensões na competição. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV e também para o canal da ESPN Brasil. Link deles na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades para vocês aqui. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!